Não, porque o Ídolos foi realmente, assim, algo muito marcante na TV, né? Exato. Eu fiz a versão que era Record, né? Era eu, Marco Camargo e Calainho. Fizeram história. Pois é. Mas, Paula, deixa eu só te falar uma coisa. Você falou, a gente, voltando à época que não tinha internet, você falou, pô, ficava muito na mão de uma pessoa escolher quem que é bom, quem que não é, tal. E num paralelo a isso, você também é conhecida por ser jurada de muitos realities. Sim. Como Muitos que não, é? muitos não, mas um sim. Um sim, né? Um Mas sim. você não, você fez um ou... Eu fiz um e depois tive uma passagem rápida por um que eu falei que eu não era pra eu ir, eu fui, mas eu não. Tá, vamos focar Uá. no que você... Não, porque o Ídolos foi realmente, assim, algo muito marcante na TV, né? Exato. Eu fiz a versão que era Record, né? Era eu, Marco Camargo e Calainho. Fizeram história. Pois é. E eu era muito apaixonada pelo American Idol. Isso. Era bem no início daquele furor, né, de American Idol. Eu amava o Simon, que era meio maluco, mas eu adorava. Eu pensava assim, cara, se eu tivesse ouvido isso quando eu comecei a cantar, eu teria ganho muito tempo, assim, na frente, né? E eu tinha aquele intuito. E aí a gente chega num grande canal, que era um momento muito bom ali da Record naquele momento. A gente fica em segundo lugar de audiência. Era uma audiência bombástica. Aquilo me leva para o Brasil inteiro, né? E não tinha um direcionamento. Não tinha um papel que você tinha que seguir ou um direcionamento do tipo, isso é melhor, isso é pior. Eu acho também que é meio raiz, sabe? Como disse você sobre a internet da evolução, eu acho também que, apesar de ter tido antes o Fama e outros programas, era uma coisa meio raiz, assim, porque eu acho que o direcionamento é importante, sabe? Uhum. Tipo, o público gosta disso, o público não gosta daquilo, porque eu era totalmente crua, inocente mesmo em relação a isso. Tipo, será que eu tô certa? Será que... Eu era uma cantora apaixonada pelo Simon, ponto. Uhum. Né? E que gostava de música e gostava de grandes vozes. Até aí, como é que você se comporta? Como é que você vai agir naquele programa que você não faz ideia? E também, para quem está chegando na TV, você também não tem ideia do tamanho, né? Do alcance, assim. E foi assustador, porque eu venho ali do meu disco É Isso Aí, que foi um disco muito bem aceito, bem recebido, com críticas incríveis, que concorre ao Grammy. E eu venho como uma cantora totalmente focada na música, e de repente abre aquela porta gigante, do tipo, você é a mulher do Ídolos. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ai, socorro! Alguém me salva, alguém me tira daqui. Então, eu fiquei muito assustada, e inicialmente eu tava levando muito a ferro e fogo. Tipo, cara, não gostei de você, eu acho que não é pra você, ou então, tipo, caramba, você é incrível e tal. E não funciona assim. O programa é tipo um reality, né? Uhum. Um reality em que todo mundo é avaliado e julgado, desde o jurado até os cantores. Então, para minha sorte, não tinha essa rede tão bombástica, era só o Twitter. Nossa, é mesmo, hein? Sabe? Eu acho até que se tivesse essa rede, realmente teria que ter um direcionamento. Exato. Só que assim você pode agir, assim você não pode agir. Isso você pode falar, isso você não pode falar. Tanto que a partir do momento das redes, eu vejo outros realities com... Mais softs, querida, né? Você canta bem, que mas não é um maravilha, momento. nossa! E a vida real não é isso. É verdade. E a gente estava muito num lance de vida real. Acho que foi importante para eu ter essa análise, para eu sair, talvez, de um lugar mais limitado e as pessoas, de alguma maneira, me conhecerem, mas eu acho que eu poderia ter sido mais legal, né? Hoje, avaliando e pensando no que eu gostaria de ter ouvido. E eu nunca contei isso, mas um cara me deu um toque, que foi muito incrível, que foi o Jorge Ben. Eu já estava fazendo há um ano o programa, e aí eu encontrei com ele, e eu falei, Jorge... E tinha uma inocência mesmo. E eu falei, Jorge e tal. Ele falou, olha,
Só não esquece que você é cantora. E só não esquece que esse não é o seu mundo. Você é cantora. Então, às vezes, a avaliação que você vai fazer, podem fazer de você também. Falei, ok, entendi. E a partir daquele momento, eu entendi que eu estava num programa de TV, que não tem nada a ver com realidade. Não era um conservatório, uma faculdade. Não era, exatamente, não era um conservatório. Era entretenimento. Era entretenimento, gente. E por que ninguém disse isso antes? Gente, eu não tinha aquele conhecimento, sabe? E uma pena, né? Porque algo que poderia ser muito mais proveitoso deixou a desejar, pelo menos pra mim. Tem gente que adora lembrar, quando você era jurada. E eu adorava aquela parte engraçada, que as pessoas iam lá e não sei o quê. Que pra gente isso era muito cansativo. Porque, Nossa, eu imagino o que era pra vocês. imagina, a gente acordava às 6 da manhã, parava meio-dia pra almoçar, começava a gravar 8. Aí parava meio-dia pra almoçar, aí ficava até às 8 da noite gravando. Não, e aquelas filas gigantescas. Eram, acho que, 120 pessoas por dia. Caramba, meu. Cara, e vocês escolhiam... Não, era tipo crazy. E quando ia, porque o programa tinha um formato, né, que era o quê? Vem o povo engraçado pra chamar a atenção do público e a partir daí chega a galera boa. É tipo campanha política. Não sei qual é a relação. Você nunca viu que tem sempre aquele cara, se nada der certo, bota em Não, mim. mas o... Eu também fiquei pensando assim, Gente, Você entendeu? agora Tem eu sempre entendi. aquele cara na Manuel, propaganda. Sempre o partido maior vai pro não, final. mas eu acho que tem muito a ver no formato do show de calor, gente. Claro que tem a ver. O show de calor é sempre assim. acho que é um show Vem de calor engraçado evoluído. que come cana Eu acho também. e assovia. Eu acho. E daí é um show de calor mais chique, mais bem vestido. E era mais ali bem vestido. o início, isso a gente tá falando, final dos 2000. anos 2000. Mas né? tem uma questão... 2008, 2009, 10 e 11 foi quando Que eu foi fiquei. a década que surgiram os realities. Então, a Sim. gente tava entendendo, é o que você falou, não tinha internet ainda, que hoje eles devem se preocupar. Cara, isso aqui vai na rede, vai gerar um discurso de ódio pra fulano, ciclano. Não, e tem uma questão que eu acho que... Eu não sei se tem a ver com isso, com o que o Jorge bem falou com você. Não sei se tem a ver, mas que também é uma questão que eu acho que deve ser um problema muito difícil pro jurado. Porque por mais que você escute uma pessoa cantar e você fala, cara, você não tá... Realmente não tá bem. Você não cantou legal, não sei o que. Pra essa pessoa pode destruir essa pessoa, Claro. né, na carreira. Então, eu fico pensando, porque, na verdade, você tem que ser sincera. Só que, muitas vezes também, essa pessoa pode não estar no melhor dia dela. Sim. E uma atravessada na pessoa pode acabar uma pessoa que poderia ter um grande potencial, né? Uma loucura Acho que isso. tem até a ver com a minha história, né? O cara falar, não, você é preta, você não vai cantar. Exatamente. E aí eu poderia hoje não estar aqui conversando com vocês. Eu poderia realmente ter seguido outro rumo. Mas é que o meu lado jovem, mais a minha vontade, falei, tipo, it's ok, não vou desistir por causa desse cara, né? E até o não entendimento de como o mercado funciona. Isso foi bom, essa é uma inocência boa que eu tive, né? Tipo, cara, eu vou ter muita dificuldade em relação a isso. Então eu acho que tem isso, e eu acho que hoje, por exemplo, tem até uma análise psicológica que você deve fazer. Tipo, você vai sentar aqui, mas cuidado com o que você vai falar pro fulano e tal. Agora, você, tipo assim, senta aí e vai numa coisa nova, com pessoas, no meu caso, né, não sei o Marco e o Calainho, não posso falar por eles, mas por mim, de uma inocência mesmo, e também pensar num mundo, num formato e numa sociedade americana. Eu era fã do American Idol, do Simon, que falava o que ele acreditava. Aqui não funciona assim. Nós somos latinos, nós somos doloridos, entendeu? Tem que ter um chamego, é outro movimento. Então são coisas que, na época, eu não tinha como entender. Né? Mas acho também que, assim, tá tudo bem, não tô passando pano, mas eu acho também que a gente entender que a gente tá evoluindo. Também, né? também. Senão a gente vai... Mas se eu pegar, eu não participei de um programa dessa dimensão, mas se eu pegar
a minha postura de 10 anos atrás, ela é diferente hoje, porque é isso. Acho que a gente tem que Completamente, né? se auto-perdoar e aprender. O mais importante é a gente ir evoluindo com isso, né? Total, E eu você acho. é um que tem que, ó, eu falo, lá esse aqui tem que caminhar evoluir muito É muito. mentira, tá? Isso é só um bullying. Eu Paula, Ele a gente tá no começo, ele vai precisa... evoluir ainda. Você vai ver, daqui uns Exato. 10 Ai, anos não. você Vai volta. engatinhando. Quando chega nessa hora do Vai bullying é melhorar. porque a gente sabe que chegou o final do programa. Ai, que pena. E a gente... É uma pena, mas a gente... E é o pior que agora você entrou nesse assunto, que é um assunto que eu já queria falar um monte. É. Mas a gente A tem gente que marca uma encerrar. próxima, com Vamos marcar. certeza.